E é com muita alegria que a gente recebe de forma remota o escritor e pastor da IP Semear, Emílio Garófalo, que será um dos palestrantes desta edição da FEFIC e vai falar para a gente aí sobre teologia reformada da ficção cristã. Reverendo, muito obrigada por estar aqui com a gente nesta manhã, viu? Que alegria! É maravilhoso. Ontem nós recebemos aqui no Tudo Mais a Sara Guzella, que é a idealizadora da FEFIC, também escritora de ficção cristã, e a gente teve um bate-papo incrível, né, desse gênero literário que tem muita gente que não conhece, né, que às vezes pergunta, como assim ficção cristã? Pastor, fala pra gente, como que isso entrou na sua vida, esse gênero literário, que o senhor falou, que interessante, quero também escrever sobre ficção cristã. Claro. Escolha do verão. Quantos livros o senhor já escreveu de ficção cristã? Pode não, deve. Olha! 14. Perguntando uma comissária. Não, pode falar, pastor, desculpa, eu que interrompi. E todos esses títulos vão estar disponíveis lá na FEFIC a partir de hoje, é isso? Tá. Olha só. Claro, é sempre maravilhosa essa FEFIC, essa feira tão incrível aí, que reúne, né, muitos autores. A Sara disse que são, acho que 54 autores independentes. Isso é maravilhoso, né? Que importante que é ter esse momento, esse encontro de autores aí renomados de ficção cristã reformada, não é mesmo? Pastor, agora me diz uma coisa, além da Bíblia, né, claro, quais são as suas outras referências, né, na hora de escrever ficção cristã, hein? Então, ele precisa estar com a mente encharcada das escrituras. Por quê? Porque a gente está tratando da vida como um todo. A gente está falando de temas como perdão, reconciliação, amizade, traição, tristeza, depressão. E a gente quer obviamente, trazer um olhar bíblico sobre esses assuntos. A gente não quer tratar de uma forma que seja contrária à palavra de Deus, nada na vida. Então, o cristão tem que estar, sim, encharcando a sua mente da cosmovisão cristã. Em particular, eu costumo ler bastante sobre temas
com os quais eu estou tratando. Então, por exemplo, se eu estou tratando uma história que envolve, como essa mencionada, uma reconciliação de um pai e um filho que estão meio estranhados, o que eu vou estar lendo ao mesmo tempo? Eu vou estar lendo bons livros de teologia sobre relacionamentos familiares, sobre teologia do perdão, essas coisas, para garantir que a minha abordagem, além de literariamente satisfatória, ela seja também teologicamente rica, e não uma coisa indo contra a outra. Mas eu gosto muito de ler diversos escritores. Claro, C.S. Lewis é uma referência para todos nós, né? É o maior de todos nós. Mas eu gosto muito de ler diversos escritores. Eu acho que é importante que a gente esteja lendo amplamente. Então, por exemplo, eu terminei de ler essa semana um livro do David Mitchell. Ele não é um cristão, mas é um escritor exímio e capaz de colocar em palavras coisas que eu gostaria de ser capaz de colocar. Tem outros como Carlos Ruiz Zafón, e tem um monte de escritores que influenciam a minha visão como escritor acerca das possibilidades do que a ficção pode fazer. E assim a gente vai crescendo enquanto escritor, lendo coisas fora da nossa zona de conforto, fora daquilo que nos é familiar, para podermos aí incluir novas referências no repertório. Pastor, essa seria a minha pergunta também, né? Quais são os autores aí, os livros que estão aí na sua lista, né, assim, de favoritos de ficção cristã? O senhor já deu algumas dicas aí, né? Sim, Olha, ficção cristã tem muita coisa legal. O C.S. Lewis, eu acho que ele é obrigatório. As Crônicas de Nárnia, mas não somente as Crônicas de Nárnia. Acho que menos conhecida é a trilogia cósmica dele, que é uma série de livros em ficção científica. Fala sobre viagem interplanetária, esse tipo de coisa, e é muito legal. Muito bem escrito. É muito legal mesmo. É muito bacana. Eu, inclusive, tive o prazer de gravar a versão do audiolivro. Eu fiz a locução desses 3 livros e foi um barato para mim fazer a gravação. Que incrível! Deve ser divertidíssimo. Foi um barato. Foi um trabalho muito legal, foi muito gostoso. Então, o pessoal brasileiro tem muita gente escrevendo. Tem a própria Sara já escreveu vários livros, mas tem muitos autores. Tem a Rebeca Souza, tem o Madison, tem um monte de gente brasileira, a Heloísa, tem um monte dessa turma que vai estar na feira e que está escrevendo bastante. É impressionante como esse povo escreve. Que Toda bom, hora, né? assim, eu acho que é bom demais. Eles estão lançando 1, 2 livros por ano, 50 pessoas, então o mercado editorial está lotado aí, seja dos independentes, seja quem está publicando por meio de editoras. Tem muita coisa legal acontecendo. Eu acho que quem for na FEFIC vai se divertir muito passeando pelos corredores. Os autores ficam ali nos seus estandes, com os seus livros, prontos para te explicar a história deles em menos de 1 minuto. E você vai ver que tem de tudo. Tem desde reinos mágicos, a história de namoro, a história de ficção científica, distopias, esse tipo de coisa. Então tem muita coisa acontecendo. E pastor, fala pra gente, hoje, né, são tantos autores, como o senhor disse, lançam bastante, né? Estão lançando sempre, estão lançando livros, então assim, por ano entram no mercado aí uma grande quantidade de títulos de ficção cristã. Qual é o cenário hoje, né, deste setor da literatura de ficção cristã? Como que está esse cenário hoje no nosso país, hein? Perfeito, ele está efervescente mesmo, tem muita coisa bacana acontecendo. Você vê, eu estive na feira ano passado, foi em Belo Horizonte, teve já um bom número de expositores, mas para esse ano aumentou muito a procura, o interesse, o burburinho nas redes sociais, o número de publicações, o número de expositores. Se ano passado praticamente todo mundo que estava lá estava com publicações independentes, hoje a gente já tem um monte de editoras que estão pegando títulos para publicar e fazer e também lançarem essas coisas todas. Então tem um monte de editora aí que percebeu que bacana que é esse movimento. Eu diria que é um mercado em franca expansão. Muitos leitores cristãos estão descobrindo que isso existe, que são livros bacanas para você ler em família, dar para os seus filhos lerem, ou ler você mesmo, que vão te ajudar não somente com uma boa história, que é o principal, mas também vai ser uma boa história que, de certa forma, ela ajuda você no entendimento da vida, de um ponto de vista bíblico. Então, por exemplo, a gente tem, não somente eu, mas tem outros pastores presbiterianos escrevendo também. O reverendo Leandro Lima, ele é famoso por uma trilogia dele de fantasia chamada Olam, que é bem conhecida, bem legal, impressionante, ele vai estar lá na FEFIC também. Temos o reverendo Guilherme Amarino, que também já publicou 2 livros de ficção e vai estar lá na feira palestrando também. Então é muito bacana ver que tem muita gente aqui do nosso ambiente reformado participando do movimento. Mas ele também é mais amplo que isso. Tem irmãos batistas, irmãos pentecostais, irmãos de várias linhas mais independentes
que estão percebendo a alegria e o deleite que é produzir histórias imaginativas, falando do passado, do futuro, do presente, de reinos fantásticos, de lugares inexistentes, do nosso cotidiano, por meio de histórias. O senhor disse aí que o cenário, então, é um cenário bem positivo, promissor, que está em ascensão. Mas, assim, o senhor acredita que ainda tem muita gente, até mesmo os cristãos, que não conhecem esse gênero literário, que fala ficção cristã? Como assim, né? O senhor acredita nisso? Olha, eu acredito sim. Eu acho que ainda é algo estranho para muita gente. Eu acho que um dos problemas é que muitos de nós achamos que ficção é uma perda de tempo. Muitos crentes pensam isso, que vou ler histórias que não existem, eu preciso ler um livro edificante ou coisas assim, sem perceber que histórias podem ser extremamente edificantes também. Lembre-se que o nosso Senhor Jesus valeu-se de algumas histórias para ensinar preceitos da verdade, como as parábolas, né? A parábola do bom samaritano, do filho pródigo, do semeador, etc. Então, muitas vezes, cristãos até ouvem falar algo sobre a ficção cristã, mas pensam que talvez seja algo bobinho para crianças apenas, sendo que essa seria uma visão completamente errada. C.S. Lewis costumava dizer que um livro bom só é bom para criança se ele for bom para o adulto também. E a gente tem buscado escrever livros assim. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu comprei aquele seu livro de ficção para dar para os meus filhos. Eu falo: obrigado por fazer isso, fico feliz. Mas o livro não é só para as crianças, é para você também. Então, muitos adultos se surpreendem com a própria ideia de que deveriam estar lendo ficção, deveriam estar tendo sua visão de mundo moldada, aprofundada e desafiada por meio de boas histórias. E eu creio que, então, isso é um trabalho, sim, que precisa acontecer. A gente precisa, de certa forma, mostrar para os crentes que tem aí mundos maravilhosos para o deleite e alegria do coração deles. É isso mesmo, né? Tem gente que ainda não conhece, que precisa conhecer, né, mais sobre ficção cristã. O senhor disse assim, tem muita gente ainda que tem ali, será que é uma coisa para criança? Será que, né, não é para adulto? Tem, assim, um pouco de resistência? O senhor acredita nisso? Porque falar, uma fantasia, um mundo imaginário, mas a gente tem que deixar muito claro que a base daquela história está muito bem fixada nas escrituras, certo? Correto. Sim, muitas pessoas têm uma espécie de uma resistência, ou talvez até um preconceito, um medo de que seria, de fato, perder tempo. Eu vou passar 1 hora, 2 horas lendo aqui sobre uma história que não existe, sendo que a pessoa que já mergulhou nessas águas quentinhas, ela já percebeu como histórias podem fazer bem ao coração, podem edificar, podem ajudar, podem treinar os olhos. Isso é uma das coisas mais importantes que a ficção faz por nós. Ela treina os nossos olhos para enxergar a vida real. Então, por exemplo, por que a gente gosta que crianças leiam histórias que têm coisas ruins acontecendo, que tem o mal, que tem vilões, que tem essas coisas todas? Porque nós estamos treinando o olhar delas. Nós estamos ajudando as crianças a odiarem o mal, a amarem a verdade, a amarem a honestidade, a amarem a justiça, odiarem a perversidade por meio das histórias. De forma que quando elas encontrarem situações análogas na vida real, os corações, os olhares delas já estarão treinados para lidar com isso de uma maneira correta. Então, a ficção é um dos principais campos de treinamento, por assim dizer, do nosso coração, para que a gente possa viver melhor. Isso mesmo. Agora, pastor, vamos falar um pouquinho da FEFIC. Qual é a importância de uma feira como essa, né? Feira aí de ficção cristã e cultura, que começa hoje, gente, 17, 18, 19, 20 de julho, ali na Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Então, assim, a entrada é de graça, só precisa retirar ali o ingresso pelo site da FEFIC ou pelas redes sociais da FEFIC e participar. Qual é a importância, pastor, assim, hoje ter um momento, uma feira, onde reúne aí muitos autores, leitores que gostam de ficção cristã, e está crescendo demais, né? São esperadas aí 8.000 pessoas para essa edição da FEFIC. Vai ser incrível, vai ser incrível. Olha, a importância, ela é múltipla. Começa com essa questão da visibilidade mesmo. Como é empolgante para as pessoas que estão assistindo o programa agora, que estão vendo notícias nas redes sociais, estão vendo, opa, peraí, existe isso? Muitas pessoas não têm a menor ideia de que sim, você pode ler bons romances, boas obras de fantasia, boas obras de ficção.
baseados em temas bíblicos e com um olhar bíblico. Então, isso para muitos é revolucionário. Então, a feira serve como um grande chamariz mesmo. E a feira também serve para o encontro e encorajamento mútuo. Muitas vezes o trabalho do escritor ele é muito solitário. É você com o seu notebook, ou você com o seu caderno, seja como for que você escreve, tentando criar e dar vida a personagens e a situações. Um encontro como esse, você vai ter gente do Brasil todo, a gente tem autores que vão estar na feira do Brasil todo, de, como eu falei, várias denominações evangélicas. E esse pessoal todo vai ter oportunidade de conhecer os trabalhos uns dos outros, encorajarmos uns aos outros, vermos o que está sendo produzido. Então é muito encorajador, não só para o visitante que vai lá para saber o que está acontecendo e de repente adquirir 1, 2, 5 livros, mas é uma troca de experiências fortíssima para que o próprio movimento se fortaleça, para que nós possamos nos encorajar mutuamente. Então, por exemplo, ano passado eu fui e eu conheci uns 20 autores que eu não conhecia, peguei livro de todo mundo, comprei um monte de livro, voltei com a mala cheia, e ao longo desse ano, de lá para cá, eu li 10, 15 desses autores. E eu fiquei tão feliz e tão impressionado com ver o que está acontecendo. Isso fez muito bem a mim, me incentivou a escrever mais, claro. Escrever melhor também. Então a feira tem um benefício múltiplo para os autores, para as editoras, para os visitantes, para os leitores. É bom demais. Ah, muito bom. Nós vamos estar lá também, viu, pastor? Nós vamos acompanhar a FEFIC, toda a movimentação, conhecer os autores, os leitores. Vamos circular pela feira e depois nós vamos mostrar aqui no Tudo Mais. O senhor vai estar presente com os seus livros, autografando, conhecendo também ali os seus leitores, mas o senhor disse também que vai palestrar, não é mesmo? O senhor vai falar sobre o processo criativo e representação do mal na ficção cristã? É este o tema da sua palestra? O senhor pode compartilhar um pouquinho e dar um spoilerzinho pra gente do que vai acontecer? Claro, inclusive são, na verdade, 2 falas. Na sexta eu vou falar sobre o autor cristão e o mal. Eu vou lhe dar um pouquinho sobre como que nós podemos retratar o mal. Você sabe, né, que os vilões, eles em geral são muito apreciados. A ficção é cheia de vilões fascinantes, seja os do Guerra nas Estrelas, como o Darth Vader, sejam vilões modernos. Há uma fascinação cultural com o mal. E nós, como escritores cristãos, nós temos, por causa do que a Bíblia nos ensina, nós temos estruturas para lidar com o mal de um jeito superior. Tanto com sua explicação, quanto com o seu poder, quanto com o seu fim. Então eu busco trazer aos meus colegas escritores, bem como aos leitores, instruções sobre como que nós devemos lidar com o mal nas nossas próprias histórias. Creio que vai ser bem bacana. Estou terminando hoje já devo imprimir uma palestra e levar. Isso vai ser na sexta-noite. Essa é aberta para todo mundo. No sábado de manhã eu vou fazer uma palestra mais fechada para quem tem aquele ingresso especial dos super fefiqueiros. E essa vai ser sobre o processo criativo. Essa eu vou explicar mais como que se dá o processo de escrita. Eu vou trazer informações de vários outros autores, tentando ajudar muito quem já escreve e quem está querendo começar a escrever. Porque, sabe, tem muita gente que escreve para mim e fala: pastor, gostaria muito de começar a escrever minhas histórias também, mas não sei por onde começar, como eu começo? Começo com a ideia, começo com o fim, faço um roteiro detalhado, enfim, tem muitas formas de escrever. Então, no sábado eu vou compartilhar um pouco sobre isso, sobre o processo criativo. Olha só, então são 2 momentos muito importantes aí, não é mesmo? Vamos falar um pouco desses vilões, como o senhor disse aí, que chama bastante atenção dentro das ficções, e depois também desse processo criativo. Falando dentro desse processo criativo, para ser um bom escritor de ficção cristã, para iniciar, tem que ter assim muita criatividade, tem que ali, né, ter muito conhecimento, como o senhor disse, está sempre ali com muito conhecimento bíblico, mas assim, exercitar a criatividade deve ser maravilhoso, né? E poder escrever e aí viajar naquela fantasia incrível. Como é, pastor? Sim. Veja, o exercício da criatividade, ele passa pelo olhar curioso. Criatividade e curiosidade andam muito juntos. Então, sim, às vezes as pessoas pensam: eu tenho que criar do nada um mundo inteirinho com mapas e seres fantásticos e todas essas coisas. Você pode, essa é uma forma de escrever. Mas muitas vezes a criatividade ela se mostra de forma mais cotidiana, mais prosaica. Por exemplo, um dos meus livros, chamado O Peso das Coisas, ele surgiu de eu estar viajando, fazendo minhas viagens de trabalho. Esse aqui, ó. Se você olhar, é um casal aqui de mão dada, e isso aqui é uma pista de pouso do aeroporto.
Isso aqui surgiu uma vez, numa das minhas viagens, vendo um casal conversando, e parecia aquela clara situação de acabaram de se conhecer e talvez estejam interessados um no outro. E aí me deu o estalo de falar assim, e se eu contasse a história desses dois? E se eu contasse a história desse casal que está se conhecendo? E inventei uma história para eles. E esse livro ele se passa todinho em aeroportos. Cada capítulo se passa num aeroporto diferente ao longo da história deles. O aeroporto onde eles se conhecem, o aeroporto em que eles estão indo de lua de mel, o aeroporto disso e disso. Então são capítulos diversos assim. Então é a criatividade. Mas acho que a gente não pode limitar a criatividade à fantasia. Criatividade tem a ver com isso, com ver pessoas, imaginar situações, ver como as coisas poderiam ser. Então, mas é uma delícia. Exercer a criatividade, que é um dom divino. Deus, o ser criativo por excelência, o todo criativo Deus, colocou em nós, imagem dele, essa capacidade, esse interesse por inventar coisas também. Olha só, exatamente, como é bom, né, poder exercitar essa criatividade. E essa dica que o senhor deu é maravilhosa, às vezes numa situação muito comum, rotineira, né, assim, do dia a dia, que a gente às vezes nem presta atenção, o senhor ali reparou esse casal e virou um livro. Olha só, então isso é uma ótima dica para a gente conseguir, né, quem tem vontade aí, né, que quer trilhar este caminho na ficção cristã, de repente é só prestar atenção aí o que está acontecendo ao seu redor, que de repente tem não é mesmo? Tem um as histórias surgem assim. Como, pastor? Isso mesmo. Não é? É isso mesmo. É esse olhar criativo de ver o mundo com curiosidade. De imaginar o que aquela pessoa está fazendo ali. É isso. Por que aquele cara está triste na fila do banco? O que pode ter acontecido? E disso surgem histórias mesmo. Que maravilhoso. O senhor tem algum título que o senhor escreveu aí que seja o seu queridinho ou gosta de todos? Ai, não vamos ser injustos com nenhum deles. Não, a gente gosta de todos os livros, mas claro. Eu acho que tem alguns que são os queridinhos mesmo. Vou mostrar para você aqui. Esse aqui eu gosto muito, ele se chama Aquilo que Paira no Ar. É em Brasília? Ele é em Brasília, tá vendo a ponte JK? A ponte JK, aqui, claro. Ó, aqui, ó, o Lago Paranoá e as capivarinhas aqui, ó, no famoso Pôr do Sol de Brasília. Então essa é uma história que se passa aqui, mas ela também é de fantasia, ela envolve aí algumas coisas sobrenaturais, digamos. Esse aqui eu gosto muito, que é o da road trip do pai e filho, se chama Lá Onde o Coração Faz a Curva. Olha. É um pai e o filho que fazem uma viagem de Santos até Paraty, no Rio de Janeiro, pela Rio Santos, e eles vão conversando sobre as coisas que aconteceram. Esses são meus favoritos, junto com o já mencionado Peso das Coisas. São meus queridinhos. Excelente, tem pastor. mais coisa a caminho. Fala pra gente então quais os horários das palestras que o senhor vai participar lá na FEFIC? Tá, na sexta-feira, 17 horas é o momento de assinatura. Eu vou estar lá numa mesa, recebendo o pessoal que queira conversar, que queira uma dedicatória num livro, 17 horas. E depois a palestra é à noite. Eu não me lembro se é 19 ou 19h30, mas é no período da noite. E depois, sábado de manhã, às 10 horas. Excelente. Pastor Emílio Garófalo, muitíssimo obrigada pela participação do senhor aqui com a gente nesta manhã aqui no Tudo Mais. É uma alegria te receber, viu? Falar um pouquinho sobre ficção cristã reformada, que isso, assim, é maravilhoso, né? Assim, porque traz aí, né, uma oportunidade de conhecimento, de entretenimento, de cultura, mas de uma forma muito feliz e baseada nas Escrituras. Isso é incrível. Muito obrigada, viu, pastor? Eu fico feliz com a oportunidade, grato. Que Deus abençoe vocês. E nos vemos na feira. Amém, pastor. Olha, um beijo grande para o senhor. Boa feira, beijo, tchau, tudo tchau. de bom. Tchau.